Minha vida, que parecia ser uma pintura perfeita, desmoronou em um instante. Um momento para o qual eu nunca poderia ter me preparado. Todos nós acreditamos que seguiríamos pela vida, agarrados ao que construímos, aos sonhos que imaginamos. Eu e Sarif, minha esposa, passamos por muitas dificuldades juntos. Desde os tempos da faculdade até uma vida estável, com bons empregos, uma casa confortável e férias anuais na praia. Ela era a pessoa que eu amava, com quem fiz a promessa de construir um futuro juntos. Mas, então, mudanças sutis, sinais pequenos que eu não percebi, começaram a formar uma sombra em nosso relacionamento. As noites em que ela ficava fora, as mensagens que ela escondia, as desculpas de trabalho que não faziam mais sentido. Sarif, a mulher que sempre foi atenciosa e carinhosa, gradualmente se tornou outra pessoa. Alguém que eu já não reconhecia. Eu, Gavin, um homem comum, trabalhando arduamente para construir o futuro. Sempre acreditei que tudo o que fazia era por nós dois. Por nossa família. Mas, de repente, tudo começou a mudar. E eu não percebi até que a verdade, como uma onda violenta, se despedaçou bem na minha frente. Sarif, a mulher que eu amava, me traiu. Tudo isso começou numa terça-feira qualquer. Estava no meio de um cálculo estrutural para um novo prédio quando meu celular vibrou. Era Diana. Estranho. Precisamos conversar. Não por telefone. Riverside Café. 13 horas. É importante. Essa mensagem parecia urgente. Mas nunca tínhamos conversado sozinhos antes. Algo não estava certo. Quando cheguei ao café, Diana estava lá, escondida em um canto, usando óculos escuros, parecendo que não havia dormido nos últimos dias. Ela não levantou os olhos quando me sentei. Obrigado por vir, ela disse, com a voz baixa. Sarif e Julian estão se envolvendo há 4 meses. Sem rodeios, sem delicadezas, apenas a verdade crua. Ela colocou uma pasta Manila na mesa. E quando tirou os óculos, seus olhos estavam inchados e vermelhos. Dentro da pasta, havia tudo o que eu precisava saber: recibos de hotel, capturas de tela das mensagens, fotos deles entrando juntos em hotéis, com datas e horários perfeitamente coincidentes com as reuniões de trabalho de Sarif. Uma foto mostrava-os se beijando no carro dele. Outra, entrando no Marriott do centro. As mensagens eram ainda piores. Coisas explícitas que eu não deveria ter visto. Falavam sobre o que faziam e fariam da próxima vez. Planos para as férias que tomariam quando finalmente fossem livres. Reclamações sobre os cônjuges. Eu, sendo chato e sempre ocupado com o trabalho. Diana, sendo grudenta e não ambiciosa o suficiente. Como você conseguiu tudo isso? Perguntei, as mãos tremendo enquanto a realidade começava a me atingir. É uma longa história, Diana disse. Mas isso não importa. Eu já suspeitava desde o Natal. Quando encontrei um cartão de hotel no casaco dele. Foi ali que minha vida virou de cabeça para baixo. 6 anos de casamento. A casa que estávamos economizando para comprar. Os filhos que planejávamos ter um dia. Tudo destruído. Porque minha esposa não conseguiu manter suas pernas fechadas perto do marido da sua melhor amiga. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, finalmente, olhando para ela. O olhar de Diana endureceu. Porque você merece saber. E porque eu estou cansada de ser feita de boba. Eles estavam rindo de nós. Gavin, se divertindo enquanto nós trabalhávamos e sustentávamos eles. Lembrei de todas aquelas noites. Das piadas internas. Dos toques prolongados. Como Julian sempre se oferecia para ajudar a lavar a louça enquanto eu ficava conversando com Diana. Eles nem sequer tentavam ser discretos. Apenas contavam com o fato de que éramos confiantes demais. Ou talvez estúpidos demais para perceber. Havia mais. Diana continuou, com a voz mais baixa. Julian está desviando dinheiro da empresa para bancar as despesas deles. Ela tirou mais documentos de dentro da pasta, relatórios financeiros, extratos de cartão de crédito, declarações de despesas da empresa. Julian havia categorizado as estadias em hotéis como reuniões com clientes. Os jantares como desenvolvimento de negócios. Até os presentes de joias para Sarif ele os rotulou como presentes de apreciação a clientes. Ele era o diretor financeiro. Ninguém questionava suas despesas. Diana explicou. Mas eu faço os impostos da nossa casa. E os números simplesmente não batiam. Ele estava mantendo 2 registros financeiros. Eu fiquei lá, olhando para as evidências, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Meu mundo estava desmoronando. E eu nem sabia por onde começar. A mulher que eu amava.
Com quem eu fiz promessas. Estava dormindo com meu amigo e roubando da nossa vida juntos. Parte 1. Introdução à vida perfeita, a falha inicial. A vida que eu acreditava estar construindo. Os momentos tranquilos com Sarif. Se desfez diante dos meus olhos. Tudo parecia estar no lugar. Mas agora eu percebo que havia falhas. Rachaduras invisíveis que eu não notei até que a verdade me atingiu com toda a força. As pequenas mudanças, os sinais sutis, eram lá o tempo todo. E agora me pergunto, quanto tempo eu fiquei cego? Eu e Sarif sempre sonhamos com um futuro juntos. Mas eu não esperava que o caminho até esse futuro fosse destruído por algo tão cruel e impensado. Como ela pode fazer isso? Eu tinha dedicado minha vida a ela. A essa família. Aonde foi que tudo deu errado? Quando olhamos para nossas vidas e acreditamos que conseguimos encontrar equilíbrio, muitas vezes esquecemos de olhar para os detalhes que compõem esse equilíbrio. A vida perfeita, como eu imaginava, não era um produto do acaso, mas uma construção que parecia sólida e inquebrável. Eu e Sarif, minha esposa, havíamos começado juntos na faculdade. Como muitos casais jovens, acreditávamos que o amor seria suficiente para manter tudo em ordem, sem a necessidade de pensar em obstáculos reais. Namoramos, nos casamos e criamos a base de um futuro promissor. Ambos tínhamos carreiras que nos desafiavam todos os dias. Eu, com longas horas no escritório como engenheiro estrutural. E ela, como uma profissional em ascensão em uma agência de marketing. Era uma rotina exaustiva, mas estávamos construindo nosso sonho. A vida que levávamos parecia ideal, uma casa bonita no melhor bairro. Um carro para cada um e até mesmo aquelas férias anuais. Que muitas vezes eram nossa única oportunidade de descanso. Para mim, aquele ritmo de trabalho incessante era apenas temporário. Eu acreditava que, em algum momento, a vida iria se acomodar. E nós poderíamos desfrutar de tudo o que havíamos conquistado. Sarif estava ao meu lado. Sempre ambiciosa, focada e solidária. Aqueles pequenos gestos que ela fazia. Como preparar as refeições nos domingos e deixar bilhetes carinhosos no meu almoço. Me faziam sentir que estávamos na mesma página. Éramos felizes. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Até que, pouco a pouco, algo começou a mudar. E esse algo não foi uma grande mudança. Mas sim uma série de pequenos detalhes que, aos poucos, começaram a me escapar. A primeira coisa que notei foi o afastamento dela. No início, não dei muita importância. Ela estava ocupada. Claro, clientes importantes, reuniões de trabalho, jantares de negócios. Eu mesmo estava tão imerso no meu trabalho que a vi como alguém que estava apenas fazendo o que era necessário para crescer. Mas a mudança foi ficando mais evidente. As pequenas coisas começaram a desaparecer. O bom dia, carinhoso de manhã. O bilhete que costumava deixar para mim no almoço, tudo isso desapareceu. Ela começou a se distanciar de mim de uma forma que não conseguia compreender. Foi uma transição sutil, quase imperceptível, mas que se tornou mais clara à medida que o tempo passava. Eu não conseguia deixar de perceber que, enquanto eu estava fazendo horas extras, ela passava mais tempo fora. Eu a via se preparar para eventos e reuniões com uma energia que não via mais em casa. Eu vou para um jantar de trabalho. Ela me dizia, mas algo em sua voz já não parecia genuíno. Era como se o brilho que ela costumava ter, algo que sempre me atraía, tivesse-se apagado, dando lugar a uma frieza que eu não podia explicar. As conversas entre nós se tornaram superficiais. Como foi o seu dia? Tudo bem, ocupado. E eu, em minha solidão emocional, repetia a mesma coisa. Eu tinha a sensação de que estávamos, de alguma forma, indo em direções diferentes. Ela, com suas novas roupas de marca, novas preocupações com sua imagem, parecia estar se transformando em alguém que eu não reconhecia. Era como se o sonho de construir nossa vida juntos tivesse sido substituído por algo mais superficial. Algo que eu não conseguia mais tocar ou entender. Mas eu queria acreditar. Eu queria acreditar que tudo isso era apenas uma fase. Como engenheiro, eu sabia como construir estruturas robustas. Mas ao mesmo tempo, minha vida não era uma estrutura que eu pudesse projetar. A verdade era que eu estava cegamente aceitando um processo gradual de desintegração. Eu só não sabia o quanto estava perdendo até que a dor se tornou tão forte que não poderia mais ignorá-la. E então, uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eu cheguei em casa tarde. A casa estava silenciosa. Sarif não estava lá. Não me assustei de imediato. Porque ela costumava sair para jantares de negócios. Mas naquele dia algo estava errado. Eu senti isso. A casa,
que sempre foi nosso refúgio, agora parecia vazia, de uma forma que não fazia sentido. E foi naquele momento que percebi que tudo o que eu tinha considerado sólido estava ruindo aos poucos. Como uma parede que começa a ceder por uma rachadura insignificante. A questão é, quando você começa a perceber a rachadura? É tarde demais para fazer algo a respeito. Aquele silêncio era mais do que apenas a ausência de Sarif naquela noite. Era a ausência da conexão que nós tínhamos. É quando você perde isso. O que resta? O que eu não sabia. Naquela noite, era que a verdadeira dor estava prestes a começar. Transição para a parte 2, o desaparecimento do relacionamento, mudanças subtis. E foi então que tudo começou a mudar de forma irreversível. A distância que eu sentia, os sinais sutis que eu ignorava, começaram a se tornar mais claros. Ela começou a passar mais tempo com Julian e Diana, nossos amigos de longa data. Julian, o amigo, que parecia tão confiante e arrogante, sempre se gabando de suas promoções e viagens. Eu sempre o via como um simples colega de copo. Mas comecei a perceber algo estranho quando ele e Sarif começaram a se aproximar mais. O que antes parecia inofensivo agora se transformava em algo mais perigoso. E eu, que estava tão focado no meu trabalho, não percebi até ser tarde demais. O tempo, embora constante e implacável, tem uma maneira estranha de esconder suas mudanças até que você já tenha se perdido no meio delas. Eu me via, dia após dia, lutando para manter as aparências, para sustentar a fachada do meu casamento perfeito, enquanto uma transformação silenciosa acontecia na minha frente. Mas eu estava cego para isso. Ou talvez, mais precisamente, estava apenas tentando não ver a dor. Porque se eu olhasse, teria que enfrentar o que temia. E o que temia era perder tudo. Sarif, minha esposa, começou a mudar de uma maneira que não conseguia compreender. Não foi uma grande mudança no começo. Não foi uma conversa abrupta ou um gesto que me chocou. Mas algo muito mais sutil. Uma ausência que começou a se infiltrar no nosso cotidiano. As manhãs, que antes eram ocupadas por abraços e risos, passaram a ser breves, quase mecânicas. Não havia mais os bilhetes de bom dia que ela deixava em minha bolsa. Aqueles pequenos gestos, os detalhes que me faziam sentir sua presença mesmo nos momentos mais distantes, desapareceram como se nunca tivessem existido. O que mais me doía não era a ausência das palavras, mas a ausência dela, a forma como ela começou a se afastar. Como se o espaço entre nós fosse natural. Como se eu já fosse apenas uma parte do cenário em que ela vivia. E não o foco da sua vida. As noites, que antes eram compartilhadas entre filmes e conversas, começaram a ser ocupadas por reuniões de trabalho. Cada vez mais, ela saía para esses jantares de negócios, palavras que soavam cada vez mais vazias. No começo, achei que fosse apenas o ritmo de trabalho. Ela sempre foi ambiciosa, sempre quis crescer na carreira. Mas algo estava se perdendo entre os dois. A distância não era apenas física, era emocional. E isso me corroía aos poucos. Como uma ferida invisível que eu não via. Mas sentia. Comecei a perceber que Sarif passava horas trancada em seu escritório, digitando freneticamente no celular, sempre guardando a tela de mim. Como se o conteúdo fosse algo que não pudesse ser compartilhado. O telefone sempre se virava para o outro lado quando eu entrava na sala. E eu, que antes respeitava sua privacidade, comecei a me perguntar o que ela estava escondendo. Ela começava a chegar mais tarde em casa. Sempre com estava trabalhando até mais tarde, como explicação. Mas havia algo em seus olhos quando ela falava isso. Algo que eu não conseguia decifrar. Como se ela estivesse tentando se convencer de que estava dizendo a verdade. É por mais que tentasse ignorar. A dúvida começou a crescer dentro de mim. Como uma semente venenosa plantada no meu coração. Em uma dessas noites, depois de um longo dia no escritório, voltei para casa e, como sempre, ela não estava lá. A casa estava silenciosa. Fui até o escritório, e o que encontrei foi a porta trancada. Eu sabia que ela estava lá, mas ela não me permitiu entrar. Estou ocupada. Precisa de algo? Ela perguntou. Quase como uma súplica. Algo que não vi antes. Não era mais uma conversa comum. Algo na forma como ela falou me fez sentir que havia um abismo entre nós agora. Foi ali que percebi o quanto a relação tinha se distanciado, de forma quase imperceptível. Como se, em algum lugar ao longo do caminho, nós dois simplesmente perdemos o contato um com o outro, sem sequer percebermos. E esse vazio, esse abismo crescente entre nós, se tornou algo impossível de ignorar. Eu,
Que sempre estive tão focado em construir um futuro juntos. Comecei a me ver em um caminho solitário. Não havia mais Sarif do lado. Não havia mais aqueles momentos de cumplicidade. Aqueles olhares trocados que nos uniam. E o que restou? Era como se eu estivesse correndo em uma direção sem saber para onde. Sem saber se ela ainda estava correndo ao meu lado ou se havia se perdido. Já distante, em outro lugar. O mais doloroso, no entanto, não era a distância física. Era a emocional. A sensação de que a mulher com quem eu passei 6 anos de vida, com quem eu construí um futuro, estava agora se afastando de mim de uma forma que eu não podia controlar. E nem entendia. O pior não era a dúvida que se instalou em meu coração, mas o medo de que, no final, fosse tarde demais para qualquer tentativa de reconciliação. Como você reconstrói uma ponte que já foi destruída sem que você sequer tenha notado os primeiros sinais de que a estrutura estava enfraquecendo? Aquela noite, algo mudou, e eu não sabia que essa mudança seria o ponto de partida para um caos que nem eu, nem Sarif, conseguiríamos controlar. Transição para a parte 3, a traição revelada, a descoberta e o choque. E como todo jogo de aparências, as coisas finalmente começaram a desmoronar. Depois de semanas de pequenas suspeitas e tentativas frustradas de encontrar respostas, eu finalmente recebi um sinal. Um sinal que veio através de uma mensagem inesperada. Diana, a esposa de Julian, o amigo de longa data, estava prestes a revelar uma verdade que eu não estava preparado para ouvir. Uma verdade que me deixaria sem chão. Uma verdade que rasgaria toda a confiança que eu ainda tinha na minha esposa. Na minha vida. Quando ela me convidou para aquele encontro, eu sabia que não seria apenas uma conversa casual. Algo me dizia que, finalmente, as peças do quebra-cabeça que eu vinha tentando montar há semanas se encaixariam. Mas, o que eu não sabia é que, ao entrar naquela cafeteria, eu estava prestes a entrar em um pesadelo que mudaria minha vida para sempre. Eu sempre acreditei que a confiança era a base de tudo. Quando se tem confiança, não há nada a temer. Tudo parece possível. Mas, na minha vida, a confiança foi a primeira coisa que se quebrou. E eu mal percebi até que o impacto de sua queda fosse devastador. Cada passo que dei, achando que estava construindo um futuro, estava na verdade me afundando mais fundo em um abismo de mentiras que eu não estava preparado para enfrentar. O dia em que tudo começou a desmoronar começou como qualquer outro. Eu estava no trabalho, lidando com cálculos estruturais, tentando me concentrar em algo que fosse tangível. Quando meu telefone vibrou, eu nem pensei 2 vezes ao pegar a mensagem. Era de Diana, a esposa de Julian. Aquele nome, Diana, já tinha me incomodado antes. Havia algo nela que sempre me parecia estar observando. Como se soubesse algo que eu não sabia. A mensagem era simples: precisamos conversar. Não por telefone. Riverside Café. 13 horas. Importante. O que ela queria. Porque ela queria conversar comigo. Não trocamos muitas palavras sozinhos. Sempre estávamos juntos. Eu e Sarif. E Julian e Diana. Em jantares sociais ou pequenos encontros. Mas algo me dizia que essa mensagem não era trivial. Algo estava fora do lugar. E a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer me invadiu. Eu disse ao meu chefe que tinha uma emergência pessoal e me fui. Minha mente estava uma bagunça. E os minutos de carro até o café pareciam intermináveis. Quando cheguei, a vi. Diana estava sentada no canto, usando óculos escuros, e não fez questão de me cumprimentar com aquele sorriso suave e educado de sempre. Ao contrário, ela parecia exausta, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Me sentei em frente a ela, sem saber o que esperar. Ela não tirou os óculos imediatamente. Olhou para mim com uma expressão cansada e, então, finalmente, falou: Sarif e Julian estão juntos há 4 meses. Foi como uma lâmina cortando o ar. Minhas palavras não saíam. O ar parecia espesso, como se o ambiente inteiro tivesse congelado ao redor de nós. Eu a olhei, sem conseguir processar o que ela acabara de dizer. Só estou te contando isso porque você merece saber. Continuou ela, sem emoção, como se estivesse simplesmente cumprindo um dever. Eles estão brincando com sua vida, com a nossa. Eles riram de você o tempo todo. Quando ela tirou os óculos e os colocou sobre a mesa, pude ver os olhos dela, vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado muito. Ou talvez estivesse tentando segurar as lágrimas o tempo inteiro. Isso me deu uma sensação de, não sei, cumplicidade. Ela estava, de alguma forma, me livrando de um fardo. Mas ao mesmo tempo, estava me empurrando para uma verdade que eu não queria ver.
Ela deslizou uma pasta Manila pela mesa. Dentro dela estavam as evidências, recibos de hotéis, mensagens de texto, fotos de Sarif e Julian se beijando no carro de Julian. Eu senti a realidade desmoronando ao meu redor. O que eu acreditava ser uma vida sólida e segura estava agora se revelando uma ilusão. Eu estava paralisado. A dor não vinha de um grito ou de uma reação explosiva. Ela vinha de dentro, como uma dor silenciosa que se espalhava lentamente pelo meu corpo. Tudo o que construímos, todos os sonhos que compartilhamos, agora estavam sendo rasgados diante dos meus olhos. A mulher que eu amava estava em outro lugar, com outro homem, e eu não fazia ideia. Como você conseguiu essas coisas? Perguntei, tentando controlar a voz que saía rouca e trêmula. Eu queria ter mais controle. Eu queria ser racional, mas não conseguia. Como poderia alguém conseguir esconder algo assim de mim? Como eu pude ser tão cego? Eu já suspeitava desde o Natal, ela respondeu. Sua voz tensa. Encontrei um cartão de hotel na jaqueta dele. Mas eu não tinha certeza. Ele dizia que era de uma viagem de negócios. Mas o hotel estava a 10 minutos da nossa casa. O vazio que se formou dentro de mim era indescritível. Como um eco vazio que reverberava nas paredes do meu peito. Eu não conseguia entender como tudo aquilo estava acontecendo. Não conseguia processar a ideia de que Sarif, minha esposa, com quem eu passei tantos anos, com quem eu fiz planos, tinha feito isso, e Julian, o homem que eu considerava amigo, com quem eu havia compartilhado tantas risadas e confidências, também estava envolvido. Diana continuou, agora com uma expressão mais séria. E tem mais. Julian tem desviado dinheiro da empresa dele para bancar esses encontros. Ele é o diretor financeiro. Ninguém questiona as despesas dele. Ela me mostrou os extratos de cartão de crédito, relatórios de despesas, e tudo apontava para a mesma direção. Sarif, sem saber, estava envolvida em algo muito maior do que apenas um caso extraconjugal. Ela estava, de alguma forma, sendo alimentada por um ciclo de mentiras e fraudes que envolviam Julian. Quando você sente a terra tremer sob seus pés, não há nada que possa fazer a não ser cair. E foi isso que eu fiz. Eu caí, sem saber como me reerguer. A mulher com quem eu construí uma vida agora estava me destruindo por dentro. Sem nem ao menos perceber o dano irreparável que causava. A pergunta que ficava ecoando na minha cabeça era: por que me fazer isso? Ela, a mulher com quem eu compartilhei os melhores momentos da minha vida. A mulher que eu jurava amor eterno. Agora era a fonte da minha dor mais profunda. E Julian, meu amigo, havia quebrado não só a confiança, mas a amizade que tínhamos. Diana, vendo o estado em que eu estava, olhou para mim com um olhar compreensivo, mas distante. Eu só quero que você saiba. Agora você tem a verdade. Gavin, não adianta mais se iludir. Aquelas palavras se fixaram em minha mente. A verdade, a dor de conhecê-la era muito maior do que eu jamais imaginei. E ao mesmo tempo, aquilo foi o início de uma jornada que eu nunca teria escolhido. Mas que agora não tinha como evitar. Transição para a parte 4, a reação de Gavin e o planejamento para a vingança. E foi assim que, finalmente, eu descobri a profundidade da mentira que estava se desenrolando ao meu redor. A dor da traição foi apenas o começo. O que vinha a seguir seria algo muito maior. Agora, com as provas em mãos, eu sabia que precisava agir. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Eu precisava me proteger. E a única maneira de fazer isso era lutar de volta. Não apenas contra a mentira, mas contra aqueles que me traíram de uma forma tão cruel e fria. Agora, começa o processo de reparação e retribuição. Depois de tudo o que aconteceu, minha mente estava um turbilhão. Eu estava sentado naquela cafeteria com Diana, olhando para a pasta cheia de evidências. E não conseguia processar direito a extensão da dor. Eu estava em um estado de choque. Mas havia algo mais dentro de mim, algo que eu não via antes. Uma raiva, uma frieza que começava a tomar conta de cada fibra do meu ser. Eu não estava mais só triste ou desiludido. Eu estava furioso. Furioso com Sarif. Furioso com Julian. Furioso comigo mesmo por ter sido tão cego. Mas mais do que isso, havia uma sensação de impotência que se instalava em meu peito. Uma sensação de estar sendo puxado para uma tempestade que eu não poderia controlar. Durante todos os anos do meu casamento, eu sempre acreditei que a confiança era a base de tudo. Mas agora, tudo o que eu tinha construído parecia um castelo de cartas prestes a desabar. É naquele momento, eu percebi algo ainda mais perturbador: a vingança não era apenas um desejo.
Ela era necessária. Eu não poderia simplesmente permitir que aquilo ficasse impune. O que Sarif fez comigo não era apenas uma traição. Era uma destruição de tudo o que eu acreditava ser bom e verdadeiro. Julian, o amigo, estava ainda mais distante de mim agora. Seu sorriso arrogante e sua risada falsa me pareciam cada vez mais como uma máscara. Mas o pior de tudo era a sensação de que tudo aquilo tinha sido premeditado. Ela não apenas me traiu. Ela me usou, de uma maneira que eu nem imaginava. É para piorar. Tudo o que ela fez foi para alimentar a ganância de Julian. Que, por sua vez, usava a empresa deles para financiar esse caso nojento. Naquele instante, uma decisão se formou dentro de mim. Eu precisava agir, não só por mim, mas também por nossa vida. Pelos sonhos que ela destruíra. Eu sabia que o que eu faria a seguir não seria um simples revide. Era um jogo de poder, onde cada movimento tinha que ser calculado com precisão. Para que eu pudesse restaurar minha dignidade e, ao mesmo tempo, fazer com que aqueles que me traíram sentissem o peso da mentira que haviam criado. Naquela tarde, após me despedir de Diana, que já havia tomado sua decisão de agir, eu dirigi até o banco. Não era só sobre pegar de volta o que era meu, era sobre garantir que eles não pudessem mais me prejudicar. Abri uma nova conta bancária. Transferi todo o dinheiro da nossa poupança. E, ao fazer isso, senti uma calma estranha, como se, finalmente, estivesse recuperando o controle da minha própria vida. Mas o que eu realmente sentia não era alívio. Era o início de algo muito maior. O planejamento para minha vingança estava apenas começando. Eu sabia que precisava proteger minhas finanças e garantir que Sarif não tivesse mais acesso a nada do que construímos juntos. Por isso, liguei para todas as minhas operadoras de cartão de crédito e removi seu nome como usuário autorizado. Tudo o que ela poderia usar para se safar ou fugir da situação estava sendo retirado de suas mãos. De alguma forma, quando fiz isso, senti como se estivesse me libertando de um fardo. Um peso que eu carregava sem saber. Eu estava me afastando de um passado de mentiras e começando a moldar meu futuro de uma maneira muito mais firme. Mas havia uma parte de mim que ainda não estava completamente resolvida. Mesmo com todas as evidências. Com todo o dinheiro protegido. Eu sabia que o golpe final precisava vir de um lugar mais profundo. Não seria suficiente apenas derrotá-los financeiramente. Eu precisava destruir a confiança deles. A estrutura que eles criaram para enganar não apenas a mim, mas ao próprio mundo ao redor deles. E foi quando, em uma conversa com meu amigo Bobby, que havia passado por um divórcio difícil no ano anterior, que ele me sugeriu algo que eu não tinha considerado, um advogado especializado em disputas de divórcio que não faria apenas uma separação, mas um estrago estratégico. Eu precisei de um advogado implacável. Alguém que não apenas me ajudasse a obter o que era meu, mas alguém que tivesse a astúcia necessária para colocar Sarif e Julian contra a parede. E foi assim que entrei em contato com Jéssica. Uma mulher com experiência em casos como o meu. Ela foi direta, objetiva, e sem rodeios. Você precisa agir rapidamente. Gavin, não há espaço para hesitação. É naquela hora, com o dinheiro já transferido e o advogado contratado. A dor que eu sentia começou a se transformar em algo mais, um impulso de ação, de justiça. Enquanto isso, minha mente estava cada vez mais concentrada em uma coisa, a maneira como eu iria fazer isso. Como eu iria surpreender Sarif. Eu não queria uma separação normal. Com lágrimas e desculpas. Não. Eu queria que ela soubesse. Sem dúvida. O que ela havia perdido. Eu queria que ela visse a queda que estava prestes a sofrer e, mais importante, eu queria que ela sentisse o peso do seu erro de maneira irrevogável. O que Julian e ela haviam feito não seria algo que se pudesse apagar com uma simples assinatura no papel. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Cada movimento foi calculado com precisão. Eu queria que a separação fosse o ponto de partida para a destruição de tudo o que eles haviam construído. Não queria apenas acabar com o casamento. Queria acabar com a imagem de casal perfeito que eles tinham criado. E para isso, eu sabia que precisaria de mais do que palavras. Transição para a parte 5. A queda de Julian e Sarif, consequências e retribuição. A vingança estava em andamento. Mas o impacto real ainda estava por vir. Enquanto me preparava para o golpe final, a realidade começava a se revelar de uma forma que eu nunca imaginaria. Sarif e Julian estavam prestes a perder muito mais do que apenas um casamento. Eles estavam prestes a ver o império que haviam construído desmoronar. E eu estava prestes a garantir que eles não escapassem impunes. Agora,
Começava a verdadeira batalha. O plano estava em movimento. Mas o confronto final, aquele que decidiria o destino de todos nós, estava a apenas um passo de acontecer. O tempo, que antes parecia tão constante, agora passava em um ritmo diferente. Eu sentia a tensão em cada segundo que se arrastava. Como se a realidade estivesse me apertando, me forçando a enfrentar tudo o que havia acontecido. Quando finalmente tomei as rédeas da situação e coloquei o plano em movimento. Sabia que não seria fácil. Mas também sabia que a justiça precisava ser feita. Eu não queria mais viver em um mundo de mentiras, onde o que foi roubado de mim poderia ser esquecido com o passar do tempo. A retribuição seria amarga, mas necessária. O primeiro passo foi a devastadora queda de Julian. Quando eu o vi ser chamado pela segurança da empresa, sua expressão de choque foi quase patética. Julian, o homem que sempre se orgulhou de sua posição, de seu status, agora estava sendo conduzido para fora do escritório, sem saber o que fazer com sua vida despedaçada. O que ele não sabia era que eu tinha colocado as engrenagens em movimento. Alimentado por provas incontestáveis, as fraudes que ele cometera, o dinheiro que desviou, e as mentiras que ele espalhou, tudo estava agora sendo exposto. A empresa de Julian começou uma investigação interna. E em poucos dias, ele foi afastado, sua imagem pública sendo destruída sem qualquer chance de redenção. A notícia se espalhou rapidamente. E, como um homem que se orgulhava de sua imagem de sucesso, ele agora se via no centro de um escândalo financeiro. Ele sempre acreditou que poderia se safar, que sua carreira era imune a qualquer tipo de repercussão. Mas eu sabia que quando a verdade finalmente viesse à tona, a queda dele seria inevitável. A polícia começou a investigar as transações suspeitas. E logo ele foi formalmente acusado de crimes financeiros. Enquanto isso, Sarif parecia estar completamente alheia ao que estava por vir. Ela tentou manter a fachada. Tentou agir como se tudo estivesse bem. Mas o peso da mentira começou a se pesar sobre ela. Ela não sabia que o que eu estava fazendo não era apenas uma questão de separação. Era uma questão de justiça. Eu não queria que ela simplesmente visse o casamento desfeito. Não. Eu queria que ela sentisse o peso daquilo que fez. Que entendesse a profundidade de sua traição. E quando as coisas começaram a desmoronar, ela não teve mais para onde correr. A primeira grande reviravolta veio quando ela recebeu a notificação da minha ação judicial. Quando os papéis da separação foram entregues no escritório dela, o choque foi visível. Ela entrou em pânico, tentando entender o que tinha acontecido. Como tudo aquilo poderia ter ocorrido tão rápido. Como se fosse possível reconstruir a confiança depois de tudo o que ela fizera. Mas eu sabia que não havia mais caminho de volta. O que havia sido quebrado não poderia ser consertado. E agora, ela tinha que lidar com as consequências de suas ações. A parte mais dolorosa para ela não foi a perda do casamento, mas a perda de sua própria imagem. Sarif sempre teve a aparência da mulher de sucesso. Ela se orgulhava de ser admirada por todos. Da sua posição na agência de marketing. Do seu lugar na sociedade. Mas quando o escândalo envolvendo Julian veio à tona, a empresa a investigou também. As transações fraudulentas em que ela estava, mesmo que involuntariamente, envolvida, começaram a aparecer. Os jantares com Julian, as viagens que ela pensava serem profissionais, agora estavam sendo desmascaradas. A reputação dela, que ela tanto prezava, estava indo por água abaixo. É pior, ela sabia que ninguém mais acreditaria em suas desculpas. A dor de Sarif não vinha apenas do fato de que ela perderia o casamento, mas da sensação de ser reduzida a nada. Ela passou a ser vista como uma vítima de suas próprias escolhas. Como se as peças que ela mesma ajudou a colocar em movimento estivessem agora esmagando-a sob o peso de suas consequências. E enquanto isso, Julian continuava sua descida ao fundo do poço. Com a pressão aumentando, ele começou a fazer o que sempre fez, tentar manipular a situação a seu favor. Ele tentou convencer Diana a mudar de ideia, prometendo-lhe o que ela quisesse, tentando reverter a situação. Mas ela, como eu, não estava mais disposta a cair em suas mentiras. Diana tinha se tornado mais forte do que nunca. Ela, que antes havia sido a esposa traída, agora era a mulher que estava pegando as rédeas de sua vida novamente. Ela sabia que a justiça não era apenas um direito, mas uma necessidade. E quando Julian tentou manipulá-la, tentando fazer promessas vazias, ela simplesmente ignorou e seguiu em frente com a sua própria estratégia. Enquanto isso, minha própria jornada estava em um ponto crucial. Quando vi o que estava acontecendo com Julian e Sarif,
Uma sensação de vingança tomou conta de mim. Mas não era uma vingança cega. Era uma vingança calculada, meticulosamente planejada. Cada movimento que eu fizera até agora, cada passo que eu havia dado, tinha sido para garantir que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Mas o mais importante, eu sabia que essa era a única maneira de me libertar da dor que me consumia. Da dor de ser traído por quem eu mais amava. Transição para a parte 6. Agora que a queda de Julien e Sarif estava em andamento, as últimas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Eu sabia que não poderia parar por aí. As consequências ainda estavam por vir. Mas o mais importante era que eu havia aprendido a me reconstruir. A me libertar. A vingança, no entanto, não se tratava apenas de destruir os outros, mas de me reencontrar e de entender o que realmente significava viver com verdade. E o que eu aprendi até agora era claro: a maior retribuição não era a destruição de Julien e Sarif, mas a reconstrução de minha própria vida. O que viria a seguir seria um novo capítulo, onde a verdadeira liberdade começaria. Após todo o turbilhão que vivi, parecia que o caos não tinha fim. A cada dia, sentia as cicatrizes da traição de Sarif e Julien se aprofundando. Mas a verdadeira virada, o momento em que minha vida realmente começou a mudar, veio quando entendi que não poderia mais ficar preso ao passado. A vingança já havia sido consumada. As consequências caíram como uma tempestade sobre eles. Mas eu sabia que o que realmente importava era o que eu faria a seguir. De repente, a vida me deu uma oportunidade de recomeço. Não foi de forma grandiosa ou explosiva, mas de maneira tranquila e inesperada. Através de Diana. Ela estava ali, ao meu lado, compartilhando a dor, mas também a reconstrução. Diana, que havia se tornado minha amiga durante esse processo doloroso, agora se tornava algo mais, uma presença constante e silenciosa que me oferecia um espaço seguro para começar a respirar de novo. As conversas entre nós tornaram-se mais frequentes, mais profundas. Não era apenas sobre a dor compartilhada, mas sobre o futuro. Ela me mostrava que ainda havia vida após a destruição, que podia haver paz, até mesmo após tudo o que aconteceu. Eu comecei a ver que não havia mais razão para eu continuar me torturando, me alimentando da dor e da raiva. Com o apoio de Diana, comecei a me reconstruir de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. À medida que os dias passavam, eu me encontrava em um espaço mais tranquilo, mais focado no que eu queria ser e fazer. Não tinha mais os grilhões do passado me prendendo, porque eu finalmente havia entendido que, ao contrário do que eu pensava, o poder de mudar a minha vida estava nas minhas mãos. Não em mais vingança, mas no meu próprio renascimento. Eu estava começando a me libertar, a me transformar. Diana foi, de certa forma, a chave para esse novo começo. Mas mais do que isso, ela me ajudava a enxergar o valor da amizade genuína. Ela não tentava me convencer a seguir em frente de uma maneira precipitada, mas me dava a liberdade para viver o luto e a cura no meu próprio ritmo. Não havia pressa, não havia expectativas. Era uma conexão pura e verdadeira, onde o único objetivo era o bem-estar mútuo. Não demorou muito para que algo mais se formasse entre nós. Algo mais forte do que simples amizade. A dor que compartilhamos agora se transformava em confiança e compreensão. Nós dois tínhamos sido quebrados. Mas agora, éramos dois pedaços que se encaixavam de uma maneira nova e surpreendente. Não éramos a solução um do outro, mas nos tornamos parte do processo de cura, aprendendo a caminhar lado a lado. Sem pressa, sem promessas, apenas vivendo o presente e permitindo que o futuro se revelasse naturalmente. Eu comecei a perceber que o que mais me fazia falta não era a vingança que eu pensei que precisava, mas a possibilidade de ser feliz novamente. E talvez essa felicidade não fosse como antes. Não fosse com Sarif, mas com alguém novo, alguém que me entendia de uma maneira que eu nunca soubera ser possível. Diana não era uma substituta de Sarif, mas uma nova chance de redescobrir o que significa confiar em outra pessoa. Sem os fantasmas do passado. É assim, o futuro começou a se abrir. Não com grandes gestos ou mudanças dramáticas, mas com passos pequenos e firmes. Um novo começo, não apenas para mim, mas para nós dois. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora elas eram marcas de força, de resiliência. O futuro seria o que decidíssemos fazer dele. Mas uma coisa era certa. Ele já não estava mais definido pelas escolhas erradas do passado. Transição para o futuro. O que aprendi até agora é simples, mas poderoso. Quando tudo desmorona ao seu redor,
Você tem duas opções: deixar-se consumir pelo passado ou se levantar e construir algo novo. Eu escolhi a segunda opção. É ao lado de Diana. O futuro que parecia tão distante agora começa a ter um novo significado. O que vem a seguir? Não sei ao certo, mas sei que, pela primeira vez, estou pronto para enfrentar o que quer que seja com o coração aberto e uma mente renovada.